Olá, cara internauta, tudo bem? Hoje eu, professor Leonardo Oliveira, estou dando início a um projeto de videoaulas, onde eu vou procurar expor os conteúdos de química. Não serão meramente os conteúdos mais importantes, mas será um curso completo de química que nós trabalharemos todos os aspectos, desde os aspectos mais básicos, onde a gente começa lá pela química geral, vamos passar pela fisicoquímica, trabalhando com todos os seus aspectos, óbvio, da melhor maneira possível, e química orgânica, ok? Eu dividi esse curso em 4 frentes, em 4 químicas. E hoje nós estamos iniciando esse primeiro vídeo, ele é sobre a química 4. E o que é que vai falar a química 4? A química 4, ela vai falar sobre química orgânica. Será a química orgânica, ok? E aí, pessoal, nada mais primordial de que falarmos de química orgânica fazendo um pequeno apanhado do conceito histórico daquilo que durante alguns anos foi considerado como química orgânica. Ok? Então, vamos começar. Vamos lá. Pessoal, observe. Quando a gente fala de química orgânica, a gente fala os primórdios da química orgânica, a gente fala basicamente desse tópico, chave, que é a teoria da força vital. A teoria da força vital, ela foi uma teoria que veio um pouco depois da ideia da criação da palavra orgânica. Bergman, mais ou menos em 1777, criou o termo química orgânica. E a que ele referia esse termo? Ele dividiu o mundo, o universo, em reinos: animal, vegetal, mineral. Ok? Desses 3 reinos, 2 tinham seres vivos. Um não era formado por seres vivos, óbvio. Os 3 interagiam entre si, mas só 2 eram formados por seres vivos. O terceiro eram seres inanimados. Daí ele disse o seguinte: bom, aquele que é formado por seres vivos, a gente vai dizer que é orgânico. Aquilo que forma o reino inanimado, mineral, vai ser o inorgânico. Ok? Então, Bergman falou que somente os seres vivos poderiam originar compostos orgânicos. Somente os seres vivos tinham vida. Ok? E aí a teoria da força vital, ela foi formulada por Berzelius em 1808. E Berzelius afirmava que as moléculas vivas, as moléculas orgânicas, originavam seres vivos porque nela existia vida. Ou seja, nas moléculas orgânicas tinham vida. Daí o termo teoria da força vital. Aquilo que é vivo gera uma estrutura que tem vida. Aquilo que não é vivo, gera uma estrutura que não tem vida. E essas duas, elas não podem se converter, elas não podem se relacionar. Ou seja, você não pode, a partir de um composto mineral, originar um composto orgânico e nem vice-versa. Essa era a teoria da força vital. Os estudos
evoluíram, a ciência evolui ao longo do tempo. E esse camarada aí, Michel Eugène Chevreul, se eu não me engano o nome é esse, em 1816, deu a primeira martelada no que seria a quebra da teoria da força vital. Esse camarada, ele sintetizou in vitro a primeira substância orgânica a partir de outra orgânica. Então vamos lá. De acordo com a teoria da força vital, um composto mineral não poderia originar um composto orgânico. E compostos orgânicos, eles só seriam originados dentro de estruturas que têm vida. Ou seja, um ser vivo pode originar compostos orgânicos. Um ser inanimado não pode originar compostos orgânicos. Só que aí, esse cientista, em 1816, observe que o tempo foi muito curto da teoria da força vital, né? Ele pegou a gordura animal e obteve um ácido graxo. Gordura animal orgânico, um ácido graxo também orgânico. Opa, o negócio já não é bem por aí. A teoria da força vital balançou. Ok. Mais para frente, Friedrich Wöhler, em 1826, sintetizou em laboratório a ureia, que é um composto orgânico, a partir do cianato de amônio, que é um composto inorgânico. Pronto. Nesse momento, a teoria de Berzelius foi por água abaixo. Alguém conseguiu originar um composto orgânico a partir de um composto mineral e fora de um ser vivo. Pronto. Então aqui, a teoria da força vital, ela deixou de existir. Porém, havia a necessidade de se montar uma nova teoria. Sim. Mas e aí? O que é essa química que está sendo estudada? Ela não pode mais ser chamada de orgânica, já que ela não é obtida primordialmente a partir de seres vivos? Bom, daí, Kekulé, em 1858, um grande estudioso da química, disse o seguinte: não, vamos fazer o seguinte, vamos manter o nome. A gente não tem um outro nome que represente essa ramificação da química. Então vamos deixar o nome aí, enquanto a gente não encontra um novo nome. Vamos deixar a parada aí, quieta. Mas a gente precisa redefinir. Eu não posso mais dizer que a química orgânica é a química dos seres vivos. Não posso. Então vamos montar uma nova definição. Daí Kekulé deu a nova definição à química orgânica. O que foi que ele disse que era a química orgânica? É a parte da química que estuda os compostos formados pelo elemento químico carbono. Ao longo dos estudos, eles viram que todos os compostos, eles eram originados, eles tinham em comum o elemento químico carbono. Então, eles tentaram formular essa nova definição do que seria um composto orgânico. E essa definição perdura até hoje. E aí ele disse o seguinte: alguns compostos possuem o elemento químico carbono em sua composição, porém não são considerados orgânicos. Foi o que ele quis dizer com isso. Todo composto orgânico tem carbono. Mas nem todo composto que tem carbono é orgânico. Ok? E aí eu coloco para vocês alguns exemplos de compostos que têm carbono, mas não são orgânicos. Ok? Vamos adiante. Aqui, pessoal,
você observa um pequeno mapa conceitual para aqueles estudantes que gostam desse tipo de esquema. Ok? Eu coloquei para vocês a divisão com algumas definições até o momento em que se partiu a era moderna na química orgânica. Ok? Tranquilo? Vamos lá, pessoal. Os postulados de Kekulé. Kekulé disse que a química orgânica era a química dos compostos de carbono. A química das substâncias formadas pelo elemento químico carbono. Bom, se a gente está falando de compostos de carbono, nada mais natural que a gente aprofunde um pouco os conceitos do átomo de carbono. E aí, para falar desta informação, deste primeiro tópico, a gente vai lembrar de um assuntozinho que nós ainda iremos abordar lá na química geral, na química 1, que é a característica desse elemento, a característica eletrônica desse elemento. Lá na tabela periódica, o carbono ele é um elemento da família 14, a antiga família 4A. Ou seja, ele é um elemento que tem 4 elétrons na sua camada de valência. Ele é um elemento que está no segundo período, ou seja, ele não pode expandir o octeto. Ele é um ametal. Então, quando esse carbono se liga com outros ametais, ele vai compartilhar esses elétrons. E ele vai compartilhar esses elétrons como? Primeira informação que você precisa lembrar, o carbono ele é tetravalente. Por que tetravalente? O carbono ele tem 4 elétrons na sua camada de valência, assim como todos os elementos da família 14. Consequentemente, ele tem a tendência de compartilhar esses 4 elétrons, formando 4 ligações químicas. Por isso, do termo tetravalente. Ok? Essas 4 ligações, pessoal, elas podem ser dispostas de 4 formas, como você observa. Observe bem. Se você analisa aí esse carbono da esquerda, se você observa, ele está fazendo 4 ligações simples. Ok? Indo da esquerda para a direita, o carbono seguinte, ele está fazendo uma ligação dupla e 2 ligações simples. Se você conta, sempre 4 ligações. O carbono seguinte, o terceiro carbono, ele está fazendo 2 ligações duplas. O carbono da extremidade da direita, ele está fazendo uma ligação simples e uma ligação tripla. Olha aí. Então, pessoal, nós estamos vendo o seguinte. O carbono sempre faz 4 ligações. Sempre. De uma dessas 4 formas. Leonardo, e como é que eu vou saber qual vai ser a forma que ele vai se ligar? É simples, pessoal. Você precisa lembrar da valência do outro elemento que ele está ligado. Por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre os átomos que formam a grande maioria dos compostos orgânicos. Vamos lembrar do hidrogênio. O hidrogênio, ele é o primeiro elemento da tabela periódica. O hidrogênio só tem um elétron na sua camada, então a tendência do hidrogênio é de formar uma única ligação química. Então é de se esperar, e realmente é o que acontece, que o hidrogênio só forme uma ligaçãozinha simples com o carbono. Leonardo, só com o carbono? Não.
o hidrogênio vai formar uma única ligação com qualquer outro elemento químico, já que o hidrogênio só pode fazer uma ligação. Ok? Ah, Leonardo, e se o elemento químico for o oxigênio? Aí você lembra, o oxigênio ele é da família 16. Então o oxigênio ele pode fazer duas ligações. Uma ligação dupla ou duas ligações simples. Ok? Tem outro elemento? Tem, pessoal. O enxofre. O enxofre é da mesma família do oxigênio. Então ele resguarda as mesmas características. O enxofre, naturalmente, pode formar duas ligações simples, ligações covalentes simples, ou uma ligação covalente dupla. Ok? Isso sem considerar as ligações coordenadas. Nitrogênio. O nitrogênio ele é da família 5. Ou seja, ele tem a tendência de formar 3 ligações. Então, pessoal, observe. Dependendo do outro elemento que está ligado com o carbono, eu sei dizer se a ligação vai ser simples, se vai ser dupla ou se vai ser tripla. Sempre lembrando da regra do octeto. Ok? Vamos adiante. As 4 ligações simples do carbono, elas são iguais. Elas são equivalentes. Então, se eu coloco na ligação de cima, ou melhor, se eu coloco em 3 dessas ligações hidrogênios e, por exemplo, na ligação que está à direita eu coloco um átomo de cloro, vai ser exatamente a mesma coisa se eu trocar o hidrogênio da ligação da esquerda e trocar pelo átomo de cloro. Se eu inverter, vai dar a mesma coisa, porque as ligações são equivalentes. Ok? O carbono é o único elemento da família que forma cadeias longas e estáveis. Os outros elementos da família 14, alguns deles conseguem até formar cadeias, mas elas de longe são bem menores do que o poder de encadeamento do átomo de carbono. Ok? E é aí aonde mora a informação primordial. Como o átomo de carbono tem um poder extremamente grande de se encadear, ele forma uma gama extremamente grande de compostos. E a gente vai ver que esse universo imenso de compostos orgânicos, eles são formados por um pequeno grupo de átomos, onde o principal deles é o carbono. Ok? Vamos lá. Os átomos de carbono unem-se entre si por ligações simples, duplas ou triplas. Nós falamos sobre isso agora. E aí, essas ligações, elas, dependendo do tipo da interação, elas recebem um nome. A ligação sigma. A ligação sigma, pessoal, ela é chamada de sigma por ter uma interpenetração frontal dos orbitais do carbono. Ok? A ligação π, ela é uma superposição dos orbitais. Ixi, Leonardo, eu preciso saber especificamente disso? Não. O que você precisa saber? Se você só tem um tracinho, esse tracinho é chamado de sigma. Se você tem 2 tracinhos entre carbonos, um deles é sigma, o outro é π. Se eu tenho 3 tracinhos, olha, aqui está o carbono e aqui estão as 3 ligações, ok? Dessas 3, uma é sigma, as outras 2 serão π. Tranquilo? Leonardo, tem ligação quádrupla? Tem não, pessoal. Leonardo, me diz uma coisa.
Aí no exemplo que você colocou a ligação π em cima, a ligação sigma no centro e a outra ligação π, mas na parte inferior, aí nesse exemplo da direita. Existe uma ordem para eu colocar a sigma e a π? Existe não, pessoal. Você vai colocar a sigma e a π aonde você achar que deve. O que é que eu quero que você lembre? Das 3 ligações, uma é sigma, as outras 2 são π. Se for ligação dupla, uma é sigma, a outra é π. Ok? Vamos adiante. Aqui. Características dos compostos orgânicos. O que é que diz? Elevadas quantidades de compostos orgânicos. Fato explicado pelo encadeamento do carbono, como eu já havia comentado, não é isso? O carbono consegue formar cadeias longuíssimas e estáveis. Consequentemente, há um infinito de compostos orgânicos. Ok? Pequena quantidade de elementos constituintes. Olha aí, ó. As substâncias orgânicas são essencialmente constituídas por carbono e hidrogênio. E aí eu não destaquei de vermelho porque eles são carbono e hidrogênio. São os 2 elementos básicos da química orgânica. Leonardo, tem composto orgânico sem carbono? Não. Tem composto orgânico sem hidrogênio? É difícil. Não vou dizer que seja impossível. Certo? Agora, tem composto orgânico sem oxigênio, sem nitrogênio, sem fósforo, sem enxofre, sem um halogênio? Tem. Mas sem carbono e hidrogênio é bem difícil. Ok? Então, os elementos básicos que formam os compostos organógenos, os elementos organógenos são carbono e hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. E alguns halogênios. Lembrando que são os halogênios, são os elementos da família 17, não é isso? Ou seja, todos ametais. Olha para esse detalhe. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. E os halogênios. Todos são ametais. E aí a gente passa já para a próxima característica. Olha aí. A predominância de ligações covalentes. Ora, se os elementos organógenos são todos ametais, a gente lembra que a ligação química entre um ametal e um ametal, ou entre um ametal e um hidrogênio, ela é do tipo covalente. Então, a predominância é de compostos covalentes. Leonardo, e por que você não diz que é a exclusividade? Porque nem todos os compostos orgânicos são formados exclusivamente por ligações covalentes. A gente vai estudar, por exemplo, os sais orgânicos. Esses compostos, eles são compostos iônicos, já que, como o próprio nome diz, são sais orgânicos. Ok? Pequena instabilidade ao calor. Comparados aos compostos inorgânicos, os orgânicos não são muito resistentes ao calor. Então, quando estamos em laboratório tentando sintetizar um composto orgânico ou tentando isolar um composto orgânico, nós não podemos aquecê-los a temperaturas que teoricamente seriam baixas. Como, por exemplo, você aquece água a 70 graus Celsius e ela ainda continua lá de boa, né? Já começando a procurar ferver. Mas ela está tranquila. Mas no composto orgânico, não. Você não pode aquecer. Você não pode aquecer muito. Por quê? Porque ele se decompõe em outras estruturas. Ok? Antes da gente dar continuidade,
que é que eu vou lhe pedir? Eu vou lhe pedir para você seguir o meu canal. Eu vou pedir para você ativar o sininho, dar um like, deixar seus comentários, para que a gente possa melhorar as nossas videoaulas. Ok? Vamos lá. Classificação dos átomos de carbono. A gente classifica os átomos de carbono de algumas formas. Observa. O que é o carbono primário? O carbono primário é o carbono que está ligado a no máximo mais um outro átomo de carbono. Se você analisa nesse exemplo aí da esquerda que eu coloquei, os carbonos cinza, que estão destacados de cinza, eles são carbonos primários, ok? Por quê? Porque eles estão ligados somente, cada um deles, a mais um outro átomo de carbono. Tranquilo? O carbono secundário. O que é o carbono secundário? É o carbono que está ligado a outros dois átomos de carbono. Beleza? Então, aí, nesse exemplo da direita, os carbonos cinzas são os carbonos secundários. Ok? Vamos adiante. O carbono terciário é o carbono que está ligado a 3 outros átomos de carbono. Observa aí, no composto da esquerda. Esse carbono destacado, ele é o carbono terciário. E o carbono quaternário é o carbono que está ligado a outros 4 átomos de carbono. Ok? Vamos adiante. Aqui, vamos classificar o átomo de carbono de acordo com o tipo de ligação e a disposição no espaço. Se você observa que o seu átomo de carbono só está fazendo ligações simples, se as únicas ligações que existem ao redor desse carbono são ligações do tipo sigma, nós temos um carbono saturado. Ok? Por que saturado? Porque ele está fazendo o máximo de ligações possíveis com o máximo de elementos possíveis. Ok? Aí, o exemplo central, o carbono insaturado. O que seria o carbono insaturado? É o carbono que tem pelo menos uma ligação pi. Pode ser só uma ou podem ser duas. Mas se ele tiver no mínimo uma ligação pi, esse carbono será insaturado. Ok? Por último, o carbono quiral. O que é o carbono quiral? Nesse momento, a gente vai precisar conhecer. A gente não vai aprofundar muito o estudo nele, certo? Mas, o que é o carbono quiral? É o carbono que tem 4 ligantes diferentes. De novo, o que é o carbono quiral? É o carbono que tem 4 ligantes diferentes. Se ele tem que ter 4 ligantes diferentes, então o carbono quiral, ele sempre vai ser saturado? Vai, porque ele vai ter que ter 4 ligantes. E ele só consegue ter 4 ligantes se todas as ligações forem simples. Tranquilo? Se você observar aí, você tem R, R1, R2 e R3. Onde R é diferente de R1, que é diferente de R2, que é diferente de R3. Ou seja, esse carbono ele tem 4 ligantes diferentes. Leonardo, mas nesse carbono quiral, eu estou vendo aí ligações com um desenho geométrico um pouco diferente das outras ligações que você vinha falando até agora. Tem. O que eu estou querendo dizer aí com esses desenhos diferentes? Observe. Essa ligaçãozinha que está representada só por um tracinho simples, nós dizemos que são as duas ligações que encontram-se no mesmo plano do átomo de carbono. Ou seja, R
O carbono e o R1 estão ambos no mesmo plano. Por exemplo, se eu digo que o plano é aqui da minha mão, certo? O carbono estaria nessa parte central, R e R1. Ok? No mesmo plano da mão. Ah, Leonardo, mas onde é que estaria R2 e R3? R3, R2. Se eu fizer assim, fica mais fácil de você observar. Olha para cá, ó. Aqui é o R1, aqui é o R2, no centro da minha mão, o carbono, ok? Ligado a esse carbono que está no centro da minha mão, aqui atrás do plano, eu tenho o R3. Aqui à frente do plano, eu tenho o R1. Desculpa, eu tenho o R2. Ah, Leonardo. Então quer dizer que esses tracinhos diferentes falam da estrutura que está à frente do plano e atrás do plano? É. Mas como é que eu vou saber? Essa linha, essa ligação tracejada diz que o R3 está atrás do plano. Essa linha cheia diz que o R2 está à frente do plano. Leonardo, e como é que eu vou saber quem é que está à frente do plano, quem é que está atrás do plano? Essa informação, pessoal, é uma informação estereoquímica. É uma informação que, se a questão for lhe cobrar algo referente a isso, ela vai ter que te dar subsídios para você concluir. O que é que você precisa saber? Que das 4 ligações, dos 4 ligantes, 2 estão no mesmo plano do carbono, um está à frente do plano, o outro está atrás do plano. Agora, quem vai estar, não tem como você dizer visualmente. Não tem como você transformar, com os dados que nós temos aqui, não tem como você transformar esse exemplo que está à esquerda no exemplo que está à direita. Porque você não tem como dizer quem é que está à frente do plano e quem é que está atrás do plano. A questão precisa te dar informações. Ok? Então, nesse momento, o que eu preciso que você guarde no seu coração? Que o carbono quiral é o carbono que faz 4 ligações com 4 ligantes diferentes. Joinha? Vamos lá. Quando a gente fala de heteroátomo, o que é um heteroátomo? Pessoal, é classificado como heteroátomo qualquer elemento, qualquer átomo de elemento químico que seja diferente de carbono e hidrogênio. Ah, Leonardo, então nessa estrutura aí eu estou vendo heteroátomos. Está? São os N's, né? Ligado aí nos ciclos, e os oxigênios que estão ligados por fora, não é isso? É. Esses são os heteroátomos que se encontram nessa estrutura. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Agora, nós vamos exercitar um pouco. Vamos ver como é que essas informações seriam cobradas para vocês. E aí, mais uma vez, eu peço para que você, se ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, Tio Léo Oliveira, dá o joinha no vídeo, ativa o sininho, faz um comentário, diz se gostou, se não gostou da aula, dá sugestões para a gente otimizar. No final, na descrição do vídeo, eu vou colocar para vocês um link para vocês fazerem o download de um TD sobre esse conteúdo. Ok? Então, vamos ver aqui os exemplos. Primeira questão. Determine a quantidade de carbonos primários, secundários, terciários e quaternários existentes na molécula abaixo.
Olha bem, preste atenção. Nessa estrutura, eu quero saber quantos carbonos são primários, secundários, terciários e quaternários, ok? Vamos lá. Eu coloquei aí no exemplo uma numeração, que não é uma numeração oficial. É uma numeração arbitrária. Não é a numeração utilizada para a nomenclatura, não. Certo, pessoal? É uma numeração arbitrária. Só para a gente conseguir se situar na explicação, ok? Então vamos lá. Se você observar esse carbono 1, olhe para o carbono 1. No carbono 1, pessoal, você observa que esse carbono 1 ele está ligado com 3 hidrogênios e com um carbono. Então, esse carbono 1 só está ligado com mais um outro átomo de carbono, não é isso? Que é o carbono 2. Consequentemente, o carbono 1 ele é um carbono primário. Anota aí. Carbono 1 é primário. Ok? Vamos lá. O que você poderia dizer? Ah, Leonardo, eu estou vendo aqui que o carbono 6 ele é semelhante ao carbono 1. É sim, o carbono 6 é semelhante ao carbono 1. Se você observar, o carbono 6 só está ligado com o carbono 2. Então o carbono 6 também é primário. Ah, Leonardo, então assim é tranquilo. O carbono 7, ele também só está ligado com o carbono 2. Então o carbono 7 ele é primário. Show. Tem mais algum carbono primário? Olha para o carbono 8. O carbono 8 só está ligado com o carbono 4. Os outros ligantes dele são hidrogênios. Então, isso quer dizer que o carbono 8 também é um carbono primário. Ok? Mais algum? Isso, o carbono 5. O carbono 5, ele também é um carbono primário, já que o carbono 5 está ligado única e exclusivamente com mais um outro átomo de carbono, que é o carbono 4. Então, recapitulando, quais são os carbonos primários nessa estrutura? O 1, o 6, o 7, o 8 e o 5. Tranquilo? Mas nós temos outros carbonos. Vamos lá, vamos adiante. A gente estava lá no carbono 5, né? Vamos para o carbono 4. Se você observar, o carbono 4 ele está ligado com o carbono 8, que é o de baixo, o carbono 3, que é o da esquerda, e o carbono 5, que é o da direita, não é isso? Ah, Leonardo, esse carbono 4 está ligado com 3 outros átomos de carbono. Então ele é um carbono terciário, não é isso? É isso mesmo, você entendeu. E o carbono 3? Ah, não, peraí. O carbono 3 ele só está ligado com o carbono 2 e com o 4. Então ele é um carbono secundário. Correto. E o carbono 2, por último, ele está ligado com o carbono 1, com o carbono 7, com o carbono 3 e com o carbono 6. Então ele é um carbono quaternário. Muito bem, pessoal. Daí, como é que fica sendo a nossa resposta? Carbono 1, 6, 7, 8 e 5 são carbonos primários. Carbono 3 é um carbono secundário. Carbono 4 é um carbono terciário. E o carbono 2 é o carbono quaternário. Tranquilo? Vamos lá. Agora, determine a quantidade de ligações sigma e pi que existe na estrutura. Pessoal, eu vou numerar. Eu numerei essas ligações para que ficasse melhor de você observar a qual ligação eu estou me referindo. Tá ok? Mais uma vez, são números arbitrários só para melhorar a nossa explicação. Tranquilo? Então, observa bem aí. Ó. Lembra que eu disse para você o seguinte. Quando você tem um carbono que só faz ligações simples, essa ligação ela é do tipo sigma. Ou melhor, independente de ser carbono ou não,
Se a ligação é simples, ela é do tipo sigma. Se a ligação é dupla, uma é sigma, a outra é π. Se a ligação é tripla, uma é sigma e as outras duas são π. Ok? Então vamos lá. Anote aí no seu caderno. Vamos contar a quantidade de ligações sigma. Ok? Muito bem. Essa ligação 1. Ligação 1 e ligação 2. A ligação 1 ela é do tipo sigma. Ok? A ligação 2 ela é do tipo π. Tranquilo? A ligação 3 ela é sigma. Beleza. A ligação 4. Na ligação 4 é sigma e a 5 é π. Tranquilo? Vamos para a ligação 6. É só um tracinho. Então a ligação é sigma. Ligação 6 é sigma. A ligação 7 é só um tracinho. Então a ligação 7 também é sigma. A ligação 8 também é só um tracinho. Então a ligação 8 é uma ligação sigma. Olha aí, na ligação 9 e na ligação 10. Eu tenho uma ligação dupla, não é isso? Na dupla, eu lembro que um é sigma e a outra é π. Correto? Então, a ligação 9 vai ser sigma e a ligação 10 vai ser π. Leonardo, se eu quiser que a ligação 9 seja π e a 10 seja sigma, tem algum problema? Tem não. Tem não porque, observe na questão, ele só quer que você determine a quantidade. Ele não quer que você diga especificamente qual é. Ok? Ah, Leonardo, mas se ele perguntasse qual é, eu teria como dizer que a de cima é sigma ou que a π é a de baixo ou vice-versa? Não. Aqui você respondesse, estaria correto. Ok? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Ligação 11 é só um tracinho, né? Então ela é do tipo sigma. Ligação 12 também é só um tracinho, ela é sigma. Ligação 13 também, ligação sigma. Ligação 14 também é ligação sigma. Ligação 15 também é uma ligação sigma. 16, olha aí, também é uma ligação sigma. Ligação 17 é só um tracinho, também é sigma. 18 e 19, opa, vamos devagar. 18 e 19 é uma ligação dupla. Então a 18 é uma ligação sigma e a 19 é uma ligação π. Ok? Eu repeti 18 e 19 de novo, pessoal. Me perdoem a falha. São as duas últimas ligações que estão faltando. Seria a 20 e a 21, que são ligações também do tipo sigma. Tranquilo? Então, galerinha, nós colocamos aí mais ou menos as ligações. Eu vou te mostrar como é que fica na representação. Olha aí, essas são as ligações, ok? As ligações sigma e as ligações π. Mas ele pede que você determine a quantidade. E aí, quantas foram? Vamos contar. Vamos contar junto. Olha, ligações sigma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ligações π. 1, 2, 3, 4. Pronto. E essa é a nossa resposta. 17 ligações sigma e 4 ligações π. Ok? Muito bem, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês tenham tido um bom aproveitamento. Esse foi o nosso assunto de hoje. Como eu já disse, eu vou dar continuidade aos vídeos de acordo com como for a receptividade de vocês. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o joinha. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você fazer o download do TD. Ok? Então, abraço e até
o próximo vídeo.